Acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Testei. Funcionou. Aí funcionou. Não tem problema. Por A que gente faz será, tudo certo. Pri? Então, aconteceu isso com a Joyce, que foi ela era uma ex-tentante, e aí aconteceu deu o mesmo problema e a gente acabou fazendo dessa forma e deu certo. Mas não tem problema, doutor. Acontece mesmo. Eu não sou boa em tecnologia, não sei te dizer, doutor. Eu acho que eu sou, mas pelo que eu entendi agora, eu não sou também. Não sei nada disso, mas tudo bem. Então, assim, esses probleminhas sempre acontecem. Pode ser o horário também, né? Que esse horário é bem carregado, o Instagram. Tem Às vezes bastante, pode ser. tem bastante gente esse horário, então acaba. Mas vai dar certo. O importante é que Tá deu bom. certo. Tô vendo um monte de gente querida aqui. Tô vendo a Ju, que é minha paciente querida, a minha amiga de residência, a Rosa Neme. Oi, Rosa, tudo bom? Rosa! Ai, doutora Rosa. Doutora Rosa, eu tô me sentindo até nervoso. Eu vou começar a tremer aqui com a Eu também, Rosa imagina eu, me ouvindo. doutor. A Paulinha entrou aí também. Oi, A Paulinha. Paulinha também. Legal. Doutor, Ô, eu queria te Japa, agradecer. Em primeiro deixa eu momento, eu queria cumprimentar a te Paulinha. Ó, agradecer. eu vou Oi? fazer um cumprimento. Eu vou cumprimentar a Paulinha do jeito que eu sempre a cumprimentava. Ô, Japa maluca, tudo bem? A Japa, a Japa é uma embriologista, para quem não sabe, que trabalhava comigo lá no Sírio. Queridíssima, queridíssima, queridíssima. Que, Adoro, aliás, nos adoro, apresentou. adoro, adoro. Top, top, top. É boa. Não fala muito que ela É. já é metida. Então, doutor, eu queria te agradecer, né, por ter aceitado o meu convite. É uma honra fazer uma live com o senhor e, e te apresentar, né? Tudo bem que agora ficou invertido, mas acho que não tem muito problema. Não vejo problema. Que o doutor é especialista em reprodução humana, né? E a gente ter feito uma parceria. Então, eu decidi convidá-lo para a gente bater um papo, né? Nessa interação de embriologista com a parte médica, né? E a gente vai bater um papo sobre tudo isso, como é, enfim, como ocorre cada momento da reprodução humana, né, doutor? Sim, sim. E, e assim, eu queria começar te perguntando, doutor. Eu tive várias perguntas, né? E eu queria começar que você começasse dizendo sobre a conscientização. Afinal, esse mês nós estamos no mês da conscientização, né? Sobre da infertilidade. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. De onde começa, o porquê começar a investigar, quando começar a investigar. Eu acho que a gente pode iniciar por aí. Combinados. Bom, Pri, obrigado pelo convite. Para quem não conhece a Pri e veio via João, enfim, É? a Pri é embriologista, nós nos conhecemos virtualmente, né, Pri? É. Eu sempre acompanhei o teu perfil, eu acho um perfil super bonitinho, super informativo, e você consegue dar informações aí com uma leveza aí que eu acho que é bem legal mesmo. Parabéns pelo perfil que você tem. Obrigada, doutor. Obrigada. A Paula, que nos conhece, me falou que, além de tudo, você é uma ótima embriologista, então Obrigada. é muito legal aí. Então, começando para a gente parar de enrolar, né? Junho é o mês internacional da conscientização sobre a infertilidade. E a gente também está fazendo uma campanha de conscientização, fazendo alguns posts no nosso perfil pessoal, no perfil da clínica, né? No perfil da clínica.originari, para falar sobre essa conscientização. Então, qual que é a história? O que a gente deve começar a falar, né? Primeiro, dizer para as mulheres e para os casais que o que é o conceito da infertilidade, né? Então, um casal que está tentando há mais de 6 meses e ela tem mais de 35 anos, ou há mais de 12 meses e ela tem uma idade menor do que isso, não é da cabeça, não é daqui a pouco, quando você viajar, vai resolver. Não é quando você desestressar, as coisas vão acontecer. Esse casal tem aí o conceito de infertilidade.
E por que que é muito importante a gente conscientizar corretamente essas pessoas? Porque, infelizmente, a idade joga de uma maneira muito sacana com as mulheres. Com certeza. Isso acontece dos dois lados, né, Pri? O homem também tem um decréscimo de fertilidade com o passar do tempo, mas para a mulher isso é muito impactante, isso é muito mais agressivo, vamos dizer assim. Isso acontece por quê? E aí eu acho que a gente começa a fazer alguns ganchos. O primeiro gancho é o conceito de que a mulher nasce com um número de óvulos e vai perdendo todos os meses, e a quantidade de óvulos que ela tem hoje nos seus ovários é o que a gente chama de reserva ovariana. E a reserva ovariana, então, quer dizer a quantidade de óvulos que ela tem e, paralelamente à diminuição da reserva ovariana que acontece com o passar da idade, acontece uma piora da qualidade dos óvulos. E esses dois fenômenos em conjunto fazem com que as mulheres tenham menos chances de engravidar, tanto naturalmente, quanto em técnicas de reprodução assistida. Então, aí dentro da história da conscientização vem alguns conceitos importantes. Infelizmente não dá para esperar e ficar tranquila que depois tudo se resolve. O tempo vai atrapalhar. E vai atrapalhar não só para tentar engravidar em casa, Pri, né? Você, como embriologista, já deve ter acompanhado muitas vezes, Já. atrapalha inclusive no bebê de proveta. Isso que é um problema. Porque as pessoas têm a impressão que, eu deixo para depois, e depois se der certo, depois se eu desencanar e não deu certo, eu vou procurar uma clínica de reprodução assistida e lá todo mundo engravida. E isso não é verdade. Isso não é verdade. E muitas pessoas chegam e Não é falam bem para a gente, assim. mas tal artista engravidou com 46, com 47, com 45. Não é bem desse jeito. E isso nem sempre consegue, esse sonho nem sempre vai conseguir ser realizado. Então, é muito importante a gente conscientizar que a infertilidade é um problema que atinge aproximadamente 15 a 20% das pessoas, dos casais. Esse problema é tempo dependente. Além de ser tempo dependente, hábitos ruins, como tabagismo, uso de drogas, uso de álcool em excesso, uma alimentação mais inflamatória, uma alimentação ruim, falta de atividade física, sobrepeso, peso baixo demais, vão impactar negativamente. E perder tempo é um dos principais vilões para os tentantes que acabam nos procurando. Sabe Acho que eu vou que eu falar tenho? outra coisinha também. Deixa eu só te falar uma outra Fala. coisa que eu acho que é importante a gente, nesse momento, não é só da mulher que vem a infertilidade, né? A infertilidade é do casal. E a gente tem que saber que é aproximadamente assim, 40% dos motivos de infertilidade são femininos, 40% são masculinos, aproximadamente 10 a 15% são os dois juntos, 15 mais ou menos, e 5% das vezes a gente não sabe direito o que é que está acontecendo. Então, é um problema conjugal na maior parte das vezes. Doutor, sabe que eu tenho percebido nessa minha nova jornada de Instagram aí, fazendo entrevista, conversando com outras mulheres, né? E eu tenho observado que elas não vêm informadas do seu ginecologista, né? E eu acho que é uma informação tão importante, né, doutor? Por exemplo, assim, de decidir quando, no caso da mulher, né? Porque a mulher, querendo ou não, tem um tempo aí crucial, que é injusto, mas é a vida, Ele enfim. existe, é a vida. Então, e eu observo que elas não são bem orientadas, né, doutor, em relação a isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que elas podem pedir essa orientação para o GO, né, normalmente o ginecologista, para ajudar elas a decidir ou não uma preservação da fertilidade, enfim, para elas, né, Tá. ficarem mais tranquilas, ficarem mais relaxarem mais, né? Porque eu percebo que a maioria tem essa angústia, mas quando vai ver, chegou o tempo, não foi informada e não dá mais tempo de fazer nada, né? É isso mesmo, Pri. A gente que está na outra ponta da linha, né, que é quando a paciente
fala, puxa, agora eu quero pensar nisso. Uma queixa muito comum das pacientes é, poxa vida, mas meu ginecologista, ou meu médico, minha médica, não tinham me falado que podia ser difícil desse jeito. Então, isso é super importante. E é até interessante você fazer essa pergunta, que um post que eu acabei de fazer no meu perfil lá, qual que é o papel do ginecologista nessa conscientização sobre a infertilidade? E se eu pudesse resumir e ser objetivo, ele tem 3 papéis primordiais: prevenção, diagnóstico precoce e uma orientação adequada. Prevenção. Então, no dia a dia, nas consultas ginecológicas, abordar a doença sexualmente transmissível, abordar aquelas coisas que eu falei de qualidade de vida, tabagismo, drogas, alimentação. Isso faz parte do papel do ginecologista para orientar corretamente, isso tem que ser discutido. Fala, pergunta, o que eu devo fazer com a minha alimentação? O que eu devo fazer quanto a isso? Converse sobre isso. Diagnóstico precoce, aqui é chave, né? Muitas pacientes, tive cólica a vida inteira, eu tinha muita cólica, tinha dor para ter relação sexual, e passei em vários ginecologistas, e depois de casar, sara, tomei uma pílula, melhorou um pouquinho, depois que tiver filho, sara. E endometriose é um mega motivo de infertilidade e que demora em média 7 anos e meio para ser diagnosticado, em média 8 ginecologistas para a paciente receber o seu diagnóstico. Então, o ginecologista tem que estar bem preparado para pegar essas dicas que a paciente está falando no seu dia a dia e orientar e fazer o diagnóstico precoce. Eu falei prevenção, diagnóstico precoce e a orientação adequada. O que é a orientação adequada? Eu olhei para isso tudo, eu vou dar a conduta para minha paciente, e às vezes a gente como ginecologista é muito paternalista, né? A paciente fala, mas agora eu estou com 37 anos, 36 anos, eu vou fazer um curso agora, e aí no mês que vem eu vou fazer não sei o quê, no ano que vem eu estava pretendendo passar um tempo não sei onde. Você quer ser mãe? Passou. Então, o que é orientação chave? Chave. Conversa com seu ginecologista sobre sua reserva ovariana. Pergunta para ele. E, chave, se você está com seus 33 a 35 anos de idade e não visualiza a possibilidade de engravidar nos próximos anos, toque no assunto, pense no projeto de congelar seus óvulos, porque isso vai poder ser determinante para a tua chance futura de ter filhos. Com certeza, doutor, com certeza. E já puxando uma pergunta também que veio aqui durante esses dias, doutor, quando você fala de reserva ovariana, doutor, o que você fala? O que você normalmente pede para dosar? Fazer a NH? Qual exame que você gosta de pedir nesses casos, por exemplo? Tá. Se tratando de reserva ovariana. Tá. Vou mandar um beijo antes aqui para Mirella, que está me mandando uns beijinhos e uns abraços. Legal. Querida paciente demais aí. Beijo, Mirella. Reserva ovariana, a gente tem várias maneiras aí que foram estudadas para se avaliar. Antes a gente dosava um hormônio que chama FSH, estradiol, dosava-se fazia-se testes medicamentosos. Hoje, a gente tem, de uma maneira muito objetiva, 3 marcadores, 3 exames que nos ajudam a entender a reserva ovariana. O primeiro exame é quando a gente olha para o ultrassom, preferencialmente feito na fase pós-menstrual da paciente, e a gente faz, a gente escaneia, olha para os ovários, e vê dentro dos ovários um monte de bolinhas pretinhas. Essas bolinhas pretas são chamadas de folículos antrais. O folículo é como se fosse um ovo. O óvulo está lá dentro daquele ovo e é como se fosse a gema. A gema eu não consigo ver nesse caso, ela é microscópica. Né? Então, eu consigo contar quantos folículos tem. Então, essa é o que a gente chama de contagem de folículos antrais.
E o ideal é que ela tenha pelo menos 10 na soma dos dois ovários para ter uma boa contagem de folículos antrais, uma boa reserva de óvulos. O segundo método que a gente usa é a dosagem de um hormônio que se chama hormônio antimileriano. Esse hormônio, ele é uma proteína, que ele é produzido por uma célula, que chama célula da granulosa, que é vizinha do óvulo. Está lá naquele ovo, tá naquele pretinho lá, aquela bolinha preta. Essa célula da granulosa produz essa proteína que chama hormônio antimileriano. Então, quanto mais hormônio antimileriano eu tenho, mais célula da granulosa eu tenho, mais vizinho o óvulo eu tenho. Então, quanto maior o antimileriano, melhor é. Se é menor do que 1, marcador de baixa reserva ovariana. E tem um outro hormônio que a gente usa, que é o FSH, hormônio folículo estimulante, que é um hormônio que vem do nosso sistema nervoso central, o homem também produz, mas na mulher vem do sistema nervoso central e conversa com o testículo, no caso da mulher, com os ovários para produzir seus óvulos. Se o ovário não está trabalhando tão bem, o chefe, o sistema nervoso central, grita com o ovário. E grita como? Produz mais hormônio FSH. Então, quanto mais alto está o chefe falando, quanto mais alto está o FSH, maior é a dificuldade que o ovário tem para trabalhar. Isso quer dizer que tem uma baixa reserva ovariana. Então, o FSH acima de 10 ou 15 é outro marcador de baixa reserva ovariana. O FSH não é tão bom assim, ele não é tão sensível assim. O que isso quer dizer? Às vezes a reserva já está baixinha e ele não conseguiu perceber isso ainda. Quem consegue perceber mais rapidamente é um bom ultrassom e o antimileriano. O problema do antimileriano é que ele não é coberto pelos planos de saúde. Então é um exame que é caro, mas é um exame muito bom para avaliar isso. Mas aí tem outra coisa importante. Ter reserva ovariana baixa não quer dizer que eu tenho infertilidade. Então, uma mulher que tem uma reserva boa ou uma mulher que tem uma reserva ruim, ovula um óvulo por mês do mesmo jeito, tá? A mulher que tem reserva ovariana baixa também não tem mais chance de ter um bebê com problema, um óvulo de pior qualidade. Então, isso não é um problema, não é um link da reserva baixa com a infertilidade. Por que a gente olha para isso é importante? Porque se ela tiver infertilidade e tem uma reserva baixa, quando eu precisar fazer uma fertilização in vitro, essa reserva baixa vai impactar a nossa chance. Entendi, doutor. E se tratando de mulheres que estão tomando anticoncepcional há muito tempo, o que isso tem um impacto na fertilidade, doutor? Como que isso pode refletir negativamente nesses casos? Tá. O anticoncepcional não piora a fertilidade da mulher, tá? Ele também não ajuda no sentido de, já que eu não tô ovulando, eu estou guardando meus óvulos para depois? Não. Lembra, nasceu lá com os seus 2 milhões, na primeira menstruação tinha 300 mil, daqueles 300 mil, todos os meses 1.000 querem ovular, um ovula, 999 morrem. Todo mês é assim. Quando toma pílula, ninguém ovula, 1.000 morrem. Então, não protege, tá? Mas também não atrapalha. Tem essa lenda, eu vou parar a pílula para desintoxicar meu corpo, para depois tentar engravidar. Isso não tem nada a ver, não vai piorar a chance reprodutiva da paciente. E para algumas doenças, tipo a endometriose, pode até controlar o sintoma e deixar a doença quietinha lá sem evoluir. Nem todas, mas para algumas pode. Legal, doutor. Mas ele também pode mascarar, doutor? Por exemplo? Pode. Pode, né? Pode sim. Pode mascarar três situações. Hoje é tudo 3. 3 situações que eles podem ser mascaradas como exemplo. A mulher que toma a pílula melhora a sua cólica menstrual. Isso é um tratamento para endometriose, para muitos tipos de endometriose. Então, ela pode não estar sentindo cólica, pode não estar sentindo nada, ter algum foco de endometriose, ter lesão de endometriose. E como ela está tomando pílula, ela, entre aspas, está tratada sem saber. E aí, quando ela vai tentar engravidar, ela para a pílula, começa a ter um monte de cólica e daí que pode diagnosticar endometriose. Então, exemplo 1, que poderia mascarar, é a endometriose. Exemplo 2, que poderia mascarar, uma anovulação por ovário policístico. A mulher que toma pílula porque na adolescência minha menstruação só bagunçava, eu era cheia de espinha,
eu tinha um pouquinho mais de pelo no corpo, bastante oleosidade no cabelo e na pele. Aí tomei pílula, minha vida resolveu. Tá ótimo, tá tudo bem, a minha menstruação fica regular, minha pele tá linda. Nossa, tô ótima. Quando ela para de tomar pílula, ela pode voltar a ter atrasos menstruais e ela tá com a menstruação atrasando porque ela não tá ovulando. E se ela não tá ovulando, ela vai poder ter dificuldade para engravidar. E a terceira é mais grave. É mais raro, graças a Deus é mais raro, mas é mais grave. Às vezes ela está tomando pílula e ela está menstruando regularmente. Aí ela para de tomar pílula, para de menstruar. Então, essa é uma paciente que por um motivo que a gente não conhece direito, que não tem nada a ver com a pílula, o ovário dela entrou em falência ovariana precoce. E a pílula mascarou isso, porque ela continuou menstruando, ela não teve sintoma nenhum disso, e quando ela para, ela vai ver que seu ovário não está trabalhando direito. Então, sim, pode mascarar, mas mesmo assim, é uma boa relação custo-benefício usar a pílula. Ah, que bom, doutor. E o senhor falou um pouquinho aí de ciclo anovulatório. Nós temos uma pergunta, doutor. Para esses casos, o que o senhor recomenda? O que Depende fazer da idade. Depende da idade. do ciclo anovulatório. Depende da idade da paciente e depende de outros fatores. A anovulação, o ciclo anovulatório, normalmente é relacionado com o ovário policístico. 95% das vezes é o ovário policístico. E o que a gente costuma fazer é primeiro pesquisar direitinho o casal. Lembra que 40% das vezes é de um lado, 40% do outro, 20% dos dois. É mais ou menos isso. Então, não adianta eu saber do ovário policístico e não saber que o cara não está produzindo um espermatozoide legal. Então, primeiro eu avalio tudo do casal e se a trompa ou tubo uterina da mulher está normal, o espermatozoide dele está normal e ela tem menos do que 35 anos, eu proponho de 3 a 6 meses de um indutor da ovulação, que pode ser por via oral. Tem 2 tipos de remédio que a gente usa, letrozol ou citrato de clomifeno, que pode ser por via oral. É a nossa primeira opção. A segunda opção é usar um indutor de ovulação injetável. Você usa uma injeçãozinha diariamente ou a cada 2 dias e a vida segue assim. Ah, ótimo, doutor. Aí você falou um pouquinho que normalmente 40%, né, vem de infertilidade, vem da mulher, e 40% normalmente é do homem. Então, sempre a gente investiga o casal. Doutor, começando um tratamento de reprodução humana, quais são os exames que o senhor gosta de pedir, que o senhor pede para iniciar um tratamento? Investigando sempre o casal, né? A gente chama isso de pesquisa básica do casal infértil. Então, na medicina, a gente sempre aprendeu lá na faculdade de medicina, com os nossos professores, que a parte clínica, a conversa é a mais importante, e ela é mesmo muito importante. Então, primeiro de tudo, saber dos sintomas desses dois, que vão nos dar dicas de onde é que podem estar os problemas. 2, o exame físico é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo da endometriose, focos de endometriose profundo, né, que a gente são focos mais graves de endometriose. Uma boa conversa, um exame ginecológico simples, um exame de toque, tem 80% a 85% de chance de acertar o diagnóstico de endometriose quando for bem feito. Então, quadro clínico, exame físico, e aí vem os exames laboratoriais. Do lado do homem, a gente sempre pede alguns exames gerais para ver a saúde dele, se não tem diabetes, se não tem nenhum outro problema maior de saúde. A gente pede algumas sorologias para ver se ele não tem nenhum risco de querer engravidar com algum tipo de hepatite, alguma coisa do tipo. E a gente pede pelo menos 2 amostras do espermograma, né? Então, que a gente vai olhar a quantidade, a motilidade, a morfologia dos espermatozoides para ver se eles vão funcionar corretamente. Quaisquer situações um pouquinho diferentes ou inexplicadas desse lado masculino, a gente referencia para um urologista também, porque é muito importante que ele seja muito bem avaliado. Do lado da mulher, a gente vai pedir esses mesmos exames de sangue para ver a saúde geral dela. A gente vai fazer uma avaliação da reserva ovariana, ou com antimileriano, ou com ultrassom. A gente vai fazer um exame que vai estudar se o espermatozoide depositado na vagina consegue subir para o útero, subir para as trompas, para encontrar com o óvulo lá no meio da trompa. Esse exame chama-se histerossalpingografia, que é um raio-x com um contraste,
que é conhecido porque o nome é feio e porque dá dor, mas é um exame importante, e que eu vou ver se o caminho está aberto. Elas sempre reclamam. Além da esterossalpingografia, para ver se o caminho está bom e está pérvio, eu vou pedir também um bom ultrassom, para a gente avaliar se não tem endometriose, se não tem miomas, se não tem outras situações que podem impactar na fertilidade da mulher. Eu costumo também pesquisar algumas bactérias que podem viver lá no colo do útero e que poderiam viver nas tubas uterinas, que são sexualmente transmissíveis, que é clamídia, micoplasma, ureaplasma, neisseria, que elas deveriam ser tratadas antes de qualquer tratamento de reprodução assistida. É isso. Essas bactérias, doutor, elas, agora está tendo vários estudos mostrando que elas atrapalham, né, quando a gente está fazendo um tratamento de reprodução humana, né? E o que elas podem atrapalhar nesse momento, doutor, do tratamento? Se elas não são tratadas, se elas não são investigadas, enfim. Elas podem atrapalhar antes, né? Elas podem ter sido motivo de ter alguma alteração da anatomia das tubas uterinas. Então, que é uma coisa que a bactéria ela gosta de viver essas no colo do útero, no endométrio e na tuba. Lá na tuba ela pode causar uma coisa que se chama salpingite, uma inflamação da tuba. A salpingite pode diminuir o funcionamento da tuba uterina. E se isso acontecer, é mais difícil do espermatozoide encontrar. Então, a primeira coisa que pode causar a bactéria é a salpingite. A segunda coisa que a bactéria pode causar é uma endocervicite. Ela pode causar uma inflamação lá do colo do útero. E eu brinco que o colo do útero é a primeira parte do laboratório de reprodução humana que a gente tem. É a nossa sala de andrologia. É onde o espermatozoide vai ser capacitado, é onde ele vai ser preparado para seguir a jornada dele para chegar lá na tuba. E se tem uma inflamação ali, ele não vai ser preparado corretamente. E a terceira coisa que essa bactéria pode causar é uma inflamação do endométrio. Isso pode dificultar o processo de implantação do embrião. O endométrio está aqui, se ele está tudo bem, o embrião gruda muito bem. Se ele está inflamado, essa inflamação pode diminuir a chance desse embrião se implantar, desse embrião grudar. Quer esse embrião tenha vindo da gravidez natural, quer tenha vindo do processo de fertilização in vitro. Então, essa endometrite pode impactar nessa chance. Viu como é super importante? A gente tem ouvido falar bastante sobre isso, doutor. Sim, e voltando um pouquinho, quanto que o senhor recomenda, doutor, fazer uma preservação da fertilidade para as mulheres que hoje não pensam em engravidar? Que ainda estão nesse período de vou trabalhar mais um pouco, Porque hoje em dia elas estão deixando mais para os 40, né? As mulheres tendem a engravidar, né? Porque a vida não tá fácil, né, doutor? Então, eu acho que mulher começa a ganhar dinheiro agora, com 35, 36 anos, enfim. E elas não querem engravidar. Quando o senhor recomenda procurar, ou investigar, ou fazer uma preservação da fertilidade, doutor? Essa pergunta é importante, muito importante. Teoricamente, com 35 anos, a hora que a mulher chegou no 35 anos, com 35 anos, se ela não tem desejo reprodutivo, mas ela não visualiza a possibilidade de engravidar no próximo 1, 2 anos, ela deve congelar óvulos. Então, a primeira indicação é a idade, 34, 35 anos. Mas, João, não é melhor congelar com 30? E daí, melhor, quanto mais cedo é melhor. Você falou que tem mais óvulos, que a qualidade é melhor. Teoricamente era para ser melhor, mas a gente sabe que se a gente congela mais ou menos uns 15 óvulos com a mulher com 35 anos, ela tem aproximadamente, com esses 15 óvulos, 55 a 60% de chance de sucesso. Se ela congelar os mesmos 15 óvulos com 32 anos, a chance vai ser igual, vai ser muito parecida. Só que se esses 15 óvulos fossem congelados com 40 anos, a chance seria de 10%. Então, por que 35? Porque antes do 35 não muda muito. Depois do 35 muda. Então, esse é o primeiro fator. Ou, se essa mulher tem história de endometriose, já foi operada, ou tem qualquer marcador que o seu ginecologista viu de baixa reserva ovariana, aí tem que fazer antes dos 35,
porque talvez aos 35 eu já não consiga uma quantidade tão boa, tão rapidamente. Ah, legal, doutor. Isso é super importante. Eu acho que as mulheres deviam ser mais informadas em relação a isso. Não sei, é a minha opinião. Doutor, em Eu relação concordo. aos homens, existe também, igual, como é que é isso? A idade influencia para os espermatozoides igual para a mulher? Como que é, doutor? A gente não acreditava muito nisso antes. A gente achava, não, o homem vai com 70 anos vai ter filho. O cara tinha 67 e engravidou. Engravida mesmo. Primeira vez. Impacta. Mas, Mas... Então, assim, a idade do homem é importante. Só que a queda da fertilidade no homem é menos impactante, é mais lenta do que é na mulher, né? Então, o homem vai perder fertilidade, sim, com o passar do tempo, e deveria pensar em ter seus filhos até os seus 40 anos no máximo também. E quando passa disso, a fertilidade dele vai começar a diminuir, as chances de malformação vão começar a aumentar, de uma maneira que não é tão intensa como o da mulher, mas vão começar a aumentar. E quando o homem engravida depois dos 50 anos, eles têm filhos, têm chances maiores, por exemplo, de ter filhos com alterações cognitivas, com esquizofrenia, com doenças graves. Então, do mesmo jeito que a mulher deve pensar e ser orientada que o tempo correto de engravidar é prévio, se não for possível, devo fazer algo quanto a isso, o homem também deveria começar a pensar nessa história, que o seu tempo também não é tão infinito como ele achava que era. ó, tem uma pergunta aqui que uma paciente acabou de fazer. E homens que fumam, tem problema? Sim, o tabaco, ele piora também a qualidade do espermatozoide. Como? Não é que ele vai piorar o número, não é que ele vai piorar a morfologia, não é que ele vai piorar a motilidade. Ele estraga o DNA do espermatozoide. Então, ele vai fragmentando mais o DNA do espermatozoide. Tem até um exame que a gente usa para olhar isso, que chama-se pesquisa da fragmentação do DNA espermático, e o tabagismo piora a qualidade seminal, sim. E depois que o homem parou de fumar, ele vai demorar de 120 a 200 e poucos dias para poder voltar a ter um espermatozoide sem esse efeito do tabaco. Então é sempre um motivo de briga entre o casal, porque são os dois, o homem e a mulher, a coisa piora. Quando só um fuma e eu toco nesse assunto, vira DR aqui na consulta, né? Eu falei que tinha que parar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas é importante. Ai, que bom, doutor. Doutor, tem outra pergunta aqui. E o fator imunológico afeta a infertilidade? Vixe, Maria, essa é chata. O fator imunológico A imunologia, ela explica totalmente a gravidez acontecer. Imagina que a nossa imunologia foi criada para que tudo que for diferente do que é self, do que é a gente, seja combatido, seja eliminado. Então, se um vírus entra em mim, ele infecta a minha célula começa a expressar as coisinhas diferentes lá, as minhas células imunológicas olham para aquela célula infectada e falam, opa, tem boi na linha, eu vou matar essa célula. Imagina na mulher, em que ela vai receber um embrião, em que metade só o que ela e a outra metade é do marido dela. O sistema imunológico teria tudo para brigar com isso, né? Mas tem algumas células lá no endométrio que são avisadas pela presença do DNA do homem e bloqueiam todo esse sistema imunológico, permitindo que o embrião se implante, penetre e vá crescendo lá dentro do útero. Então, alterações do sistema imunológico podem sim impactar a gravidez. Mas o problema é que até hoje a gente tem pouquíssimos estudos, isso é importante de falar,
pouquíssimos estudos que conseguiram provar que tal alteração causa tal situação. Vou dar um exemplo clássico. Falam de células natural killer. Então, Deus, olha que nome feio. Assassina natural. Pô, só faz mal pra caramba essa bicha aí. Ela só vai me detonar. E ela é a célula importante para começar aquela resposta para o embrião. É ela que sinaliza para o resto do sistema imune que tem um carinha lá que é diferente, mas é bonzinho. É o filho daquela mulher. Então as pessoas ficam pesquisando célula natural killer no sangue, no endométrio, brinco no cabelo. Ninguém sabe direito o que está medindo. Ninguém sabe direito qual que é a célula natural killer que briga, se é que briga, com quem briga, como briga ou com o embrião ou não. Então, não é por mal, mas na tentativa de ajudar os casais, a gente como médico acaba querendo procurar várias coisas para poder resolver os problemas. Mas algumas coisas não têm comprovação científica de que vão resolver os problemas. A gente está vivendo isso nessa história do corona, né? Cloroquina para cá, isso aqui é para lá, não sei o que, ajuda, não ajuda. A ciência não é assim, pá. Ela é lenta, ela demora para conseguir ter as provas. E na imunologia da reprodução, a gente tem prova que quem tem SAF, síndrome antifosfolípide, tem mais chance de abortar e tem que ser tratado. A gente tem provas que algumas trombofilias adquiridas têm que ser tratadas, o resto a gente imagina e a gente não sabe direito como tratar. E não tem problema de querer tratar, mas tem que ter uma conversa clara com a paciente, falar, isso aqui, até aqui eu falei com você sobre ciência. Daqui para frente a gente vai falar sobre eu acho que. Você quer seguir comigo nesse eu acho que ou nesse eu acho que não vale a pena? Eu brinco, se eu acho que é dar uma água com açúcar para a paciente, pode dar, se ela não... Bom, faz gostoso, deixa calminha. Agora, se eu acho que é dar um remédio que é caro, que não tem comprovação, eu não sou muito partidário desse eu acho que. Mas eu troco essa figurinha com a minha paciente e tem gente que fala, eu quero ou acho que. E eu entendo. É uma opção. Olha, a Fernanda fez uma pergunta aqui, doutor. É verdade que quando a mulher para de tomar a pílula, ela ovula mais? Ela ovula igual. Ela vai ovular no próximo mês da mesma maneira. Então, ela não vai melhorar o próximo mês também, não. Ela vai ter o próximo mês igualzinho aos anteriores. Só se ela tiver um ovário policístico, muito animal lá, que eu brinco que a hora que eu estou dando a pílula, eu estou com o Ctrl Alt Del apertado. A hora que eu tiro a pílula, eu tiro o Ctrl Alt Del e pum, dá um boot no ovário dela. Então, para essa paciente que tem uma dificuldade de anovulação, talvez ajude um pouquinho, mas na regra não ajude em nada. Entendi, doutor. Você falou um pouquinho sobre trombofilia, doutor. Trombofilia foi uma das perguntas aqui também. Ela é um fator de infertilidade? A gente tem que se preocupar? Uma paciente que tem... A trombofilia adquirida por síndrome antifosfolípide, que é uma situação que a pessoa adquire, em que ela produz alguns anticorpos, que tem nomes esses anticorpos. Anticardiolipina, anticoagulante lúpico e beta-2 glicoproteína. Se você tem esses três e tem abortamentos de repetição, isso é causa de infertilidade secundária. O resto é eu acho que, eu não juro por Deus. Então, e aí vem dentro daquela história de que tem que discutir. Entendi. Não que eu não trate, tá? Não que eu não discuta e não que eu não faça isso. Eu não sou um cara radical de um lado nem do outro lado. Mas, cientificamente falando, as outras coisas são conjecturas. Como descobre a trombofilia? Sempre só cai na trombofilia que não serve para nada. Aqui essa pergunta acabaram de fazer, doutor. Primeiro você tem que ter a suspeita clínica, né? Então, quais são as suspeitas clínicas clássicas que a gente procura? É o aborto de repetição e tem gente que vai procurar na falha de fertilização in vitro. E quando existem essas situações, você procura alguns exames de sangue que vão testar a coagulação da paciente. Esses exames de sangue vão testar a coagulação no ambiente genético, que são mutações, por exemplo, do fator 2, do fator 5,
e vão testar essa coagulação num ambiente que a gente chama de anticorpos ou adquiridos, ou não tem esse componente genético. Então, você faz esses exames de sangue e se um deles der positivo, você tenta tratar essa trombofilia com enoxaparina. Mas não é 1 mais 1 que dá 2. É uma conta mais complexa. Doutor, uma pergunta que surgiu aqui. Você sempre pede a biópsia embrionária? Não. Eu peço a biópsia embrionária, principalmente para as mulheres que têm mais de 40 anos de idade, porque elas têm um risco maior de colocar embriões que vão gerar insucesso. Então, você coloca um embrião, não dá certo, você coloca um embrião, engravida e aborta, e isso normalmente acontece porque o embrião é geneticamente ou cromossomicamente alterado. E elas também têm um risco maior de algumas malformações, como a síndrome de Down, por exemplo. Dos 35 até os 40 anos de idade, eu discuto com a paciente, muitas pacientes pelo medo de malformação ou porque já tiveram muitas falhas de tratamento, aí a gente indica, sim, a biópsia. Como eu brinco que meus amigos não me mandam os casos tranquilos, os casais fáceis de engravidar, nunca chega a paciente de 31 anos que tem uma anovulaçãozinha que vai ser fácil. Eu sempre recebo os pacientes que têm mais dificuldades, que já fizeram alguns tratamentos, que já, enfim, eu acabo pedindo mais biópsias, porque os pacientes que eu atendo acabam sendo pacientes que têm alguma dificuldade a mais. Mas o senhor tenta individualizar e olhar caso a caso, né, doutor? Sempre. A regra da história, em tudo que a gente faz em reprodução humana, em tudo que a gente faz em medicina, a regra da história é individualização. Então, não existe uma lista de exames que é a mesma para todo mundo sempre. Tem umas coisas que são importantes, todo mundo vai ter que fazer. Mas dependendo da queixa que a paciente teve antes, eu vou individualizar o que eu vou pesquisar para ela. Não existe um remédio que funciona para todo mundo. Então, dependendo do tipo de paciente, da história dela, eu vou usar o remédio A, B ou C para fazer uma melhor indução da paciente. Não existe uma técnica laboratorial que sirva para todo mundo. Tem casal que vai ser melhor fertilizar com aquela agulhinha que coloca o espermatozoide dentro do óvulo, que é o ICSI. Tem casal que vai ser melhor deixar os espermatozoides se virarem, que é a FIV. Tem casal que eu vou ter que escolher o espermatozoide de um jeito A ou de um jeito B. Tem casal que eu vou ter que usar meio de cultura de uma maneira ou de outra maneira. E tem casal que eu vou ter que biopsiar ou não biopsiar. Tem casal que eu vou ter que preparar o útero para receber o embrião de uma maneira mais natural. O embrião vai ser recebido fresco ou congelado. Então, isso que é o lindo do que a gente faz. Você tem várias opções, várias estratégias para você poder oferecer o melhor tratamento para o seu paciente. O Vanberto, meu amigão, me deu um abraço aqui. Sobre paciente que teve, né, câncer. Você tá de olho no tempo, doutor? Tô preocupada, pra gente não cair. Não tô, nem vi. Cadê aqui? São 21h19. Faltam 10 minutos. 10 minutos. Então, deixa eu fazer essa pergunta e eu acho que, enfim. Tá. Uma paciente me perguntou se ela teve câncer de mama, ela se tratou e o que aconteceu? Agora, ela voltou a menstruar normalmente. Isso significa que a fertilidade dela retornou ou é melhor ela procurar um especialista em reprodução humana para ver como é que tá a parte de fertilidade dela? O fato dela ter voltado a menstruar não quer dizer que ela voltou fértil, tá? Ela está ovulando, provavelmente, mas a gente sabe que o câncer de mama, a quimioterapia para câncer de mama, costuma se utilizar drogas que são muito tóxicas para os ovários, e 70% a 80% de dano ovariano para essas pacientes. A gente diz que uma paciente que fez quimioterapia, o ovário, do ponto de vista de quantidade, vai envelhecer mais ou menos 10 anos quando ela teve câncer de mama. Então, se ela tem 37 anos, o ovário dela está com uma idade de quanto agora? Perto dos 47, entendeu?
Então, sim, ela tem que procurar um ginecologista dela, um especialista em reprodução assistida, para fazer uma avaliação da reserva ovariana, para não deixar o tempo passar. As próximas eu vou responder bem rapidinho, então. Ó, tem mais uma aqui. Doutor, para ver a fertilidade de quem usa Zoladex. Para ver o quê? Para ver a fertilidade em quem usa Zoladex. Usa Zoladex. Você vai poder testar se as trompas estão normais, se tem a bactéria ou não tem a bactéria, se o espermatozoide está normal ou não, mas ela não vai menstruar. O Zoladex é um remédio que, lembra que eu falei que tem um hormônio que conversa daqui lá com o ovário? Então, o Zoladex eu brinco que está cortando o pescoço, não deixa os hormônios do sistema nervoso central conversarem com o ovário. Então, você não consegue testar como é que está a ovulação daquela paciente. Se você fosse dosar hormônios ou fazer a contagem dos folículos, isso também é um pouquinho impactado, porque o Zoladex bloqueia o ovário e deixa o ovário bem pequenininho. Então, não é o melhor... durante o uso do Zoladex, não é o melhor momento para você avaliar a reserva ovariana. Então, é melhor ela esperar e aí ela marca uma consulta. Sim. Então, tá bom, doutor. Tem quanto tempo aí, doutor, pra gente não cair? Tem alguma forma de melhorar a qualidade dos óvulos, doutor? Não. Infelizmente, assim, os óvulos estão ali. Acho que tem coisas que a gente pode fazer para melhorar a foliculogênese. É como esses óvulos vão se desenvolver quando eles estiverem ovulando, né? Então, se ela tem uma boa dieta, se ela usa antioxidantes, se você usa um bom indutor de ovulação, se ela é magra, se ela não tem distúrbios hormonais, você vai fazer com que o crescimento daquele folículo seja bom. Se ele crescer bem, a sinalização para o óvulo vai ser melhor. Mas eu nunca vou poder pegar um óvulo que tem a chance já de ter algum dano no seu DNA e mudar isso com algum tipo de medicação. Qual o tempo entre entre a estimulação, coleta, biópsia e fecundação? E transferência, né? Embrionária. Tá. A estimulação da ovulação demora mais ou menos 10, 12 dias. Depois desses dias, a gente faz a coleta dos óvulos. A coleta de óvulos é um procedimento de 10, 15 minutos, que é feito num determinado dia, sob sedação. O dia da coleta do óvulo é o dia que eu chamo de dia zero. Nesse dia, o espermatozoide vai entrar em contato com o óvulo e vai ou não fertilizar. No dia 1, eu vou checar se esse embrião fertilizou. E aí vão passar 5 dias, normalmente, para esse embrião ter uma única célula quando fertilizou. No segundo dia, mais ou menos umas 2 a 4. No terceiro dia, umas 8 células. No quarto dia, umas 20, 26. E no quinto dia, umas 120 células. Nesse quinto dia, esse embrião vai poder ser colocado para dentro do útero e 10 dias depois saber se está grávido ou não. Ou, nesse quinto dia, o embrião vai ser biopsiado, congelado e uma semana depois eu sei se ele está normal. A receitinha para escolher os... Como é que é? A receitinha para escolher o sexo com alimentação. É isso? Tem gente que acha que se comer abacaxi, se colocar um pH mais ácido... É muito bom isso. 50% de acerto. Não é para nada. Sério? Não adianta. Transferência fresco. O senhor faz com frequência? Faço. Tudo individualizado. Se a paciente não tem excesso de hormônios, não tem risco de hiperestímulo, tem dosagem hormonal boa, pode transferir fresco, ela vai ter a mesma chance do que num congelado bem indicado. A Paulinha falou que você já está quase virando embriologista. Ela me ensinou direitinho. Pergunta para ela o dia que ela me mostrou como é que fazia para congelar óvulo, para ver se eu não tenho mão boa. Ó, Paulinha. Olha aqui o nosso tempo, doutor. Tô preocupada. 4 minutos. Tá. Então, você falou do tratamento de câncer para a mulher e para o homem. Afeta também, doutor? Também. Para o homem também, durante a quimioterapia, ele vai ficar muitas vezes azospérmico, não vai produzir nenhum espermatozoide, e dependendo do quimioterápico, ele vai poder ter esse dano a longo prazo. Ah, legal. Deixa eu ver se tem mais algum aqui sobre... Ah, tá. Os remédios que a gente faz, os hormônios, né, que a gente dá para as pacientes, eles podem ajudar ela a desenvolver
um novo câncer Câncer. para as pacientes que tiveram câncer? Ter uma Esse é um problema. recidiva, doutor? Isso é sempre um problema, um risco que a gente tem, e graças a Deus a resposta para isso é, se bem induzido, com as medicações adequadas, está provado que aquelas pacientes que tiveram câncer de mama e fizeram a preservação da fertilidade, comparadas com aquelas que tiveram câncer de mama e não fizeram nada, depois de 5 a 7 anos, tiveram as mesmas taxas de recidiva, tempo livre de doença, etc. e tal. E o outro dado legal, antes da gente acabar, é que quem engravida depois do câncer de mama, hoje você acaba tendo pesquisas que mostram que ela tem até um grau de proteção. Então isso é legal. Andréia Caieiro com seus trigêmeos, um beijo. Eu me lembro dela como se fosse hoje. Meu Deus! A última vez da minha vida que eu transferi 3 embriões. Faz 12 anos, 10 anos, nem sei quantos anos. Qual a função do uso do androgel, doutor? O androgel é testosterona, e para o ovário produzir estradiol, ele começa usando testosterona. Então a gente dá um pouco de testosterona para tentar fazer com que o ovário produza mais, ou trabalhe melhor. É uma tentativa que a gente faz. Legal, doutor. Acho que vai cair em... 3 minutos. 3 minutos, doutor? Eu queria fazer mais uma pergunta. Então, doutor, como que tá... 10 anos, a André falou. Então, falei, nossa, faz tempo. Olha, eu não me lembro de ter transferido 3, ó. Nem me fala nisso. Eu me lembro o nome e o sobrenome da embriologista que falou, larga de ser bobão, põe 3 aí agora. Ela queridíssima, essa embriologista. Não é a Paulinha, não foi, mas é uma Não é a outra. Paulinha? Ah, tá. Não é a Paulinha. Mas os 3 lindos, os 3 são ótimos. Covid, o que a gente tem que fazer nessa época? Covid, o que a gente tem que fazer? Covid, doutor, né? Deixa é eu isso? Oi? É Covid? O quê? Não, o que você queria saber agora? A sua Não, pergunta era sobre como que tá originário agora voltando com tudo isso, né? Assim, a gente deve voltar de uma maneira bem criteriosa, né? Já voltamos dessa maneira criteriosa. A gente fez um protocolo de biossegurança muito legal, muito robusto para os pacientes. Então, todo paciente recebe questionários, todo colaborador questionário, medida de temperatura trocentas vezes por dia, quando necessário, testagem. E a gente está voltando a fazer os tratamentos tempo sensível, que são as mulheres com mais de 40 anos, hoje em dia, e com reserva ovariana mais baixa. As coisas vão começar a progredir, porque a situação vai começar a melhorar, e a gente vai começar a ter um protocolo novo já a partir do meio de junho, para liberar outros tipos de tratamento. Ai, que bom, doutor. Que bom. Tem uma última pergunta aqui, ó. Consumo de 2 a 3 litros de álcool por dia, isso pode afetar a minha fertilidade? Sim, senhora. O fígado e a fertilidade, é muito. Ai, doutor, quero te pedir um favor. Você salva no seu IGTV? Eu acho que eu sei fazer isso. Eu vou tentar. Eu encerro e depois salvo, não é isso? Quando acabar, você encerra e vai dar a opção de salvar, você salva. Só para eu guardar depois. Você viu que eu sou craque nisso aqui, né? Beijo para você. Obrigado pelo convite, pela sua simpatia. Doutor. Foi muito legal. Te agradecer. Sucesso pra gente agora, né? E logo, Obrigado. acho que tudo vai estar nas normalidades. Amém. Um beijo. Um beijo, doutor. Até logo. Tchau, gente. Até mais. Até logo. Tchau.